Sabe quando você acha que a DC já fez de tudo? Crise infinita, multiverso, reboot, morte que não dura nada. Aí vem 2026 e lançam um gibi do Bizarro escrito pelo Kevin Smith. No dia da mentira. Marketing ou desespero editorial? Mas calma, porque melhora. Bizarro. Year None não é só pra encher catálogo. É uma minissérie que pega o personagem mais caoticamente idiota da DC e decide tratar isso como arte. Ousado, não? Kevin Smith de volta, A Origem Errada, O Fantasma do Nicolas Cage e a pergunta real. Obra-prima do caos ou delírio coletivo nerd que a gente fina entender pra parecer culto? Resista. Bizarro Year None. Lançada em 1º de abril de 2026. A data é uma piada interna, uma origem definitiva. E indefinitiva ao mesmo tempo. Bizarro é tipo o Superman montado por uma IA com sono, internet ruim e o senso moral quebrado. Caos elevado à 10ª potência. Poderes invertidos e uma piada cósmica com a própria lógica. Em 2026, isso não é mais ficção. É documentário sobre o mundo moderno. Niilismo puro. O reflexo distorcido de tudo que a gente costumava chamar de ordem. Não confie na tinta, ela está viva. Resista. Kevin Smith e Eric Carrasco. Se você não estava em Carbonite nos últimos 30 anos, sabe? É o puro suco de nerdice convicta com 14 cafés na mente. Na arte, Nick Pitarra e Frank Quitely. Um traço hiperdetalhado e alucinógeno. É arte brilhante ou você está tendo um AVC nerd? Talvez os dois. Jimmy Olsen e Perry White caem numa dimensão espelhada. Porque jornalista em HQ não tem burnout, tem portal dimensional e risco de morte no expediente. Bizarro construiu uma metrópolis torta. Tem Daily Planet, tem equipe, tem lógica bizarra. É uma redação normal, só que com menos disfarce. O problema? Ele não sabe gestão. O Bizarro basicamente fundou uma startup sem saber o produto, a liderança ou a comunicação. Um gênio do erro. A solução? Sequestrar o Jimmy e o Perry para comandar o jornal. Ele não quer destruir. Ele quer organizar uma realidade que não entende. Isso não é só humor, é tragédia com cheiro de toner de impressora. Agora vem uma sacada muito boa da HQ. No mundo do Bizarro, ele fala normalmente no começo. Sem os balões pretos clássicos, sem aquela linguagem toda quebrada que a gente associa ao personagem. Mas aos poucos, isso vai mudando. No fim da edição, os balões pretos começam a reaparecer. Ou seja, a HQ não mostra só um Bizarro pronto. Ela mostra o personagem se tornando o Bizarro que a gente conhece. E isso é muito mais inteligente do que parece, porque transforma a fala errada dele numa construção identitária. Não é só estética, é deterioração, é formação, é uma consciência quebrando no palco, ao vivo, diante do leitor. E cá entre nós, isso é bem mais interessante do que metade das origens definitivas que as grandes editoras vendem por aí como se fossem evento histórico. Quantas vezes já te prometeram a origem definitiva de alguém? Quantas vezes isso realmente mudou alguma coisa? E quantas vezes era só o mesmo personagem com trauma reciclado e capa variante mais cara? Mas a parte mais absurda dessa história não está só na HQ. Está no fato de que Bizarro, Year None, nasceu de um projeto morto. Lá em 2019, existia um plano para uma série antológica chamada Strange Adventures, que seria desenvolvida por HBO Max. Kevin Smith e Eric Carrasco escreveram um episódio centrado no Bizarro. E agora vem a parte que parece fanfic escrita às 3 da manhã por alguém em surto. Nicolas Cage estaria no papel. Sim, Nicolas Cage como Bizarro. Me diz se isso não parece um experimento criado num laboratório onde alimentam roteiristas só com energético e filmes dos anos 90. Era perfeito. Era ridículo. Era sublime. Era exatamente o tipo de coisa que a cultura pop merece. E, obviamente, foi cancelada. Porque o entretenimento moderno tem esse talento impressionante. Sempre que existe uma ideia genuinamente maluca e potencialmente genial, algum executivo sente um arrepio e mata o projeto numa planilha. O episódio nunca saiu. O projeto afundou no limbo corporativo, mas Carrasco chegou a escrever 4 rascunhos. E esse material ficou guardado até virar a minissérie. Ou seja, de certa forma, Bizarro. Year None é o fantasma de uma série cancelada. É um roteiro de TV reencarnado em quadrinho. É Nicolas Cage assombrando a DC sem nem aparecer. E isso só deixa tudo melhor. Porque agora, você não tá lendo só uma HQ do Bizarro. Você tá lendo os restos radioativos de um universo onde Nicolas Cage poderia ter interpretado uma versão trágica, caótica e invertida do Superman defeituoso. Honestamente, isso não é só conteúdo nerd.
Isso é arqueologia pop. Resista. Essa foi a arqueologia pop do Bizarro. Resista. No fim das contas, Bizarro Year None parece exatamente o tipo de projeto que faz a gente lembrar porque ainda gosta de quadrinhos. É estranho, é criativo, é arriscado, é meio ridículo. E justamente por isso tem personalidade. A arte do Nick Pitarra parece feita dentro de um surto controlado. A premissa é tão idiota que dá a volta e vira brilhante. E o Kevin Smith, quando acerta o tom entre coração, humor e maluquice, ainda sabe entregar coisa boa. Agora existe um pequeno elefante na sala. Ou melhor, um histórico inteiro. Porque sim, a internet lembra que Kevin Smith já ganhou fama de não terminar quadrinhos. O caso mais infame é Daredevil. Target, anunciado lá em 2002 e eternamente preso no purgatório editorial. Então, fica aquela tensão deliciosa. Bizarro. Year None vai realmente sair inteiro ou vai virar mais uma lenda urbana nerd? Eu quero acreditar. Mas acreditar em cronograma de quadrinho é quase um ato religioso. Ainda assim, se a proposta continuar nesse nível, essa minissérie tem tudo para virar uma daquelas pérolas estranhas que a galera cita anos depois, com brilho nos olhos e olheira profunda. Que a galera cita anos depois com brilho nos olhos e olheira profunda. Porque convenhamos, não é todo dia que a DC pega o personagem mais nonsense da casa e entrega para Kevin Smith e fala: vai campeão, traumatiza o leitor de um jeito artístico. E você? Toparia ler Bizarro Year None? Ou isso aí parece exatamente o tipo de loucura que você admira de longe, como quem vê um cosplayer de Coringa entrando numa escada rolante? Comenta aí. E já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nesse ritmo, acompanhar cultura pop virou menos entretenimento e mais treinamento de sobrevivência. Porque nesse ritmo, acompanhar cultura pop virou menos entretenimento e mais treinamento de sobrevivência. Até porque, entre uma crise editorial e outra, alguém precisa documentar o colapso. Resista agora e sempre. Uba Luba Dub Dub.